tempo para reunir a Comissão Executiva de segunda a sexta. Analisamos em profundidade os principais temas económicos que marcam a atualidade. Poupar está na ordem do dia. Depois de mais de uma década dedicada ao consumo, os europeus em geral e os portugueses em particular tiveram e têm que se voltar para a poupança. Uma opção em alguns casos forçada e que está a ser empurrada pela crise. Para debater este tema contamos com Francisco Banha, o nosso comentador habitual das terças-feiras, Raul Marques, presidente da Associação de Analistas Financeiros, Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas e João Tomé Calado, em representação do Instituto Superior de Economia e Gestão. Bom dia, obrigada aos quatro pela vossa presença. João Tomé Calado, a poupança não pode ser decretada, não é? Como é que se faz neste momento? Ou seja, o que é importante fazer neste momento? O importante era estimular a poupança através de incentivos, ou seja, incentivar as pessoas de forma autónoma a pouparem. Eu não sei se não pode ser decretada, quer dizer, com as medidas que se calhar vão ser tomadas, eventualmente alguma parte da população portuguesa, essencialmente os funcionários públicos, serão obrigados a poupar, eventualmente através da distribuição de títulos para o pagamento de parte de um subsídio de férias, de um subsídio de Natal, se ele existir. Agora, de facto, mais importante do que decretar, porque quando se decreta, quando se obriga as pessoas a fazer alguma coisa, há a tendência natural para fugir. Portanto, há a tendência natural para fazer o oposto. Eu penso que devia-se criar uma política de incentivos à poupança, portanto, que estimulasse a poupança, que levasse as pessoas a perceber a importância da poupança. Poupança do ponto de vista individual, portanto, é importante, quer como um buffer para infortúnios, portanto, por motivo de precaução, quer para preparar a reforma. Portanto, isso é um aspecto que até já se falou aqui. A verdade é que, hoje em dia, com a nova forma de cálculo das pensões, com o fator de sustentabilidade, as pessoas devem poupar bastante para a reforma. E, portanto, neste contexto de incerteza, eu penso que existem todos os motivos para aumentar a poupança. Pelo motivo de precaução, como já disse, para curto, médio prazo, e a longo prazo, por causa das novas fórmulas, por causa das novas realidades que vão, de certa forma, condicionar a vida no futuro de todos os portugueses. Francisco Banha, acha possível... Há pessoas que neste momento já nem têm, se calhar, para garantir algumas despesas básicas mensais, quanto mais poupar? Sim, sem dúvida. A situação económica do país está complicada para poupar, não é? Porque, para além das reduções de alguns ajustamentos, nomeadamente ao nível das empresas privadas, que têm estado a existir ao nível da massa salarial para tornar as empresas mais competitivas, para além depois também das políticas de austeridade, com os aumentos da carga fiscal, com a própria subida agora da taxa de inflação, que Portugal a atingir 3,9% de inflação, naturalmente as coisas não estão fáceis e vai obrigar realmente a uma grande disciplina por parte dos agregados familiares para, apesar de tudo, ainda conseguirem manter alguns níveis de poupança. Esta poupança é inimiga do investimento. Pois, naturalmente, sem poupança não há investimento, sem investimento não há produção, sem produção não há consumo e, portanto, isto entra aqui num espiral bastante negativo e certamente que os tempos que se avizinham não vão ser fáceis e, naturalmente, que temos que, cada um de nós, apelar à maior disciplina. Eu falo em termos de disciplina a nível individual, ao nível do agregado familiar, nomeadamente, olha, por exemplo, lendo um documento preparado pelo Diário Económico há uns dias atrás, que até recomendava 30 medidas e algumas delas que podem ter impactos no dia-a-dia das famílias. No entanto, eu gostaria, em todo o caso, de ser mais uma outra consideração, porque penso que, e na linha daquilo que o professor referiu, há algumas coisas que poderiam efetivamente contribuir para uma maior poupança por parte das famílias, apesar das dificuldades subjacentes àquilo que acabou de ser dito, que tem muito a ver com, portanto, o estímulo mais o Estado financiar-se mais a nível doméstico do que como desde 2009 tem vindo a fazer, que é recorrer muito à dívida externa. Veja-se aquilo que aconteceu a nível dos certificados de aforro, um instrumento de referência por parte dos portugueses para pouparem e que desde 2009, com as formas de cálculo da rendibilidade dos valores investidos, a serem extremamente prejudiciais. E aí nós temos que aprender com Alan Smith quando nos disse que dívida externa não é igual à dívida doméstica, porque apesar na dívida doméstica as coisas passam-se do mercado interno e, portanto, apesar de haver alguém que pague, que é o Estado, os juros, há quem o receba, que somos nós que, por sua vez, vamos depois aplicar o dinheiro, aí sim, em consumo ou
ou mesmo no investimento. E acho então, que isso é que não aconteceu. Qual era a sua sugestão concreta? Não, naturalmente que, em primeiro lugar, teria que ser revisto as taxas, no caso concreto, de certificados de aforro, porque não é só pelo termo certificado de aforro, é porque todo aquele trabalho que já tinha sido feito junto da população, naturalmente, que estavam minimamente sensibilizados por através daquele instrumento, pouparem, não é? Ora, o que é que nós temos estado a ver? Só no mês de março voaram, entre aspas, dos certificados de aforro, qualquer coisa como 346 milhões de euros. E só foram subscritos 34 milhões, ou seja, houve aqui uma saída do Estado de 312 milhões de euros, apesar de uma parte deles ter ido para certificados do Tesouro, por causa da taxa de juro, mas é um facto é que mais de 150 milhões de euros saíram dessa órbita, penalizando-nos, porque o Estado acaba por ter que se pagar e endividar ou pagar juros muito mais caros. Martim, este aspecto é importante. Por exemplo, diz-se que vem de cima, não é? Sim, vem do topo. E, ou deve vir do topo, é evidente. E os exemplos não têm vindo de cima em matéria de poupança. Não têm vindo, e eu acho que aí nós precisaríamos de várias coisas. Uma delas que há bocadinho falou, e como sabe já existe nas escolas, é uma certa aprendizagem que as crianças fazem do que é exatamente poupar e para que é que se poupa. E isso deve ser reforçado ao longo de toda a escolaridade das pessoas. Depois, em relação aos exemplos que vêm de cima, eu refiro-me sobretudo aos exemplos que vêm do Estado, da administração. Eu penso que é importante, a partir desses serviços, que são aqueles serviços de que todas as pessoas precisam e que conhecem, haver poupança. Haver poupança cortando em desperdícios, gastando menos, tentando fazer o mesmo ou melhor com o mesmo tipo de recursos. E, portanto, ao poupar, está-se a dar um exemplo a partir daí que depois pode-se transmitir para as famílias e para as empresas. E cada um de nós em casa, com os filhos, com os E cada um na nossa vida diária. Porque há pouco também, dizia bem que nós temos cerca de 20% da população que é pobre. Ora, nós estamos exatamente à espera que seja essa população que vai poupar. Mas a restante população, seja quais for os níveis de rendimento, tem que ter a ideia de que poupar faz parte do seu dia-a-dia. E, portanto, poupar é não comprar o último modelo de telemóvel, é não aproveitar todas as pontes para ir fazer férias fora de casa, é não andar sempre a comer fora todos os dias nos restaurantes ou todos os fins de semana. Mas depois cria outras rupturas. Cria rupturas, se calhar, de consumo, mas cria às pessoas alguma salvaguarda. Porque, repare, poupança também pode ser investimento. Quando estamos a poupar, a partir dos 20 e tal, 30 anos, em um plano de reforma completamente normalizado, calculado, para que aos 65 tenha uma reforma, está a investir. Portanto, parece-me que também há investimento aqui. Raul Marcos, aqui os bancos têm uma posição privilegiada e muito importante no sentido em que se tantos anos estimularam o consumo, agora podem estimular a poupança. Também têm que mudar. Não, os bancos estão a mudar, é evidente que aqui se criou ao longo dos últimos 20, 25 anos, houve uma alteração radical. Nós é importante só lembrarmos, a propósito da questão da poupança, aquilo e da questão da dívida externa, da poupança externa, poupança interna, que o que de facto estamos aqui a falar e que é decisivo é a poupança interna. Isto porque ao longo dos últimos 15 anos, nomeadamente, nós passámos de uma situação em que a nossa, o que na altura se denominava a balança de pagamentos, portanto, balança corrente e de capital, hoje em dia, que era equilibrada, para uma situação em que todos os anos nós não temos poupança interna suficiente para financiar o investimento e, portanto, endividamos todos os anos face ao exterior. 8, 9, 10% do PIB. Portanto, nós endividamos todos os anos cerca de 10 mil milhões de euros adicionais face ao exterior. E é evidente que isto tem vindo a criar uma situação em que os juros que temos que pagar ao exterior para remunerar, digamos, aquilo que nos endividamos face aos nossos credores externos. A nossa incapacidade, que é um ponto que também temos que tocar aqui, é muito mais fácil nós todos pouparmos quando produzimos mais, quando a produtividade, quando a riqueza que se cria é maior. Estamos aqui a falar de alguns pontos que é muito importante, obviamente, poupar mais, mas quando a poupança é mais difícil quando nós não criamos riqueza. E, aliás, isto é válido para tudo aquilo que aqui discutamos. Sem criar mais riqueza, sem ter um novo crescimento económico aceitável, tudo isto vai ser muito mais difícil. E, portanto, os bancos são um bocadinho o espelho daquilo que foi a nossa vida enquanto sociedade ao longo dos últimos 20 anos. Os bancos, obviamente, também, digamos, aquilo que se tem falado muitíssimo nos últimos tempos, os bancos têm que, tal como a sociedade em geral, têm que desalavancar, ou seja, têm que reduzir o seu nível de endividamento face ao exterior. Ou seja, tudo o que estamos aqui a falar é de, num contexto
difícil, num contexto em que o crescimento económico continua a ser muito baixo em Portugal, num contexto em que as taxas de juros, infelizmente, a nível internacional, nomeadamente na zona euro, dão sinais de que começarão um novo ciclo de subida. Nós termos que poupar mais, mas vamos ter que poupar inevitavelmente, porque senão não vamos conseguir pagar aquilo que devemos ao exterior. Temos todos os anos, digamos, uma mochila, uma carga, a 1 de janeiro nós já começamos todos os anos com com uma responsabilidade de pagar 4,5%, 5,5% do produto interno bruto ao exterior enquanto juros. E, portanto, isto cria uma bola de neve que, se não invertermos esta situação, vai ser completamente inviável, de onde, de facto, os bancos, tal como todos os agentes económicos, os bancos têm aqui uma responsabilidade muito importante, o Estado, digamos, os bancos, pelos incentivos que criam à poupança, pelos incentivos que seja criado ao consumo, para fazermos mudar de vida. Até preparar as suas equipas para estarem mais aptas para mostrar outro tipo de produtos e outro tipo de incentivos aos clientes. Como dizia o Rui Martinho, é muito importante que todos nós, ou seja, a lógica de negócio, a lógica de vida dos portugueses ao longo dos últimos 15, 20 anos, a lógica de negócio de muitíssimos agentes económicos foi toda demasiadamente assente no endividamento, na alavancagem. Portanto, isso vai ter que mudar. Vamos ter que passar de uma sociedade de consumo, de que andámos a falar e de que nos orgulhávamos ao longo dos 20 anos, só que infelizmente não tínhamos dinheiro para pagar, e não temos dinheiro para pagar, para uma sociedade da poupança. Poupança não só daquilo que se falou muito ao longo dos últimos anos, de poupança de recursos naturais, de poupança do Estado, como o Rui mencionava, mas poupança em geral. Vamos ter que poupar para a reforma. É evidente que há algumas camadas de população que tudo isto é muito mais fácil dizer do que consegui-lo, porque é difícil, as pessoas têm muita dificuldade em poupar. Mais uma vez, isto também requer de novo crescimento económico e criação de riqueza. Também há maus hábitos. Mas há muitos maus hábitos, mudança de comportamento. Exatamente. E tu mencionaste vários exemplos. Porque há pouco eu estava a ouvir o Raul sobre a questão dos bancos, mas nós é preciso não esquecermos